Olá, meus irmãos, tudo bom? Irmãos, o assunto que nós vamos falar hoje, ele é muito forte, muito profundo, porém importante, né? Porque tem a ver com a salvação, a minha salvação, com a tua salvação e de muitas pessoas. Mas antes de eu ler o texto bíblico aqui, eu queria deixar três pontos claros aqui para vocês, para que vocês não tenham uma falsa impressão a respeito da minha pessoa. Primeiro ponto, irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque o trabalho do crítico é criticar, né? E os críticos, eles não herdarão o reino dos céus, porque senão o próprio Senhor seria vítima das suas críticas, né? Porque esse é o trabalho do crítico. Então os críticos, os maldizentes, né? Eles não irão para o reino dos céus. O segundo ponto, irmãos, é que eu não estou aqui para julgar ninguém nem condenar, né? Porque aqueles que julgam, aqueles que condenam, eles já estão mostrando de que lado eles estão, que é o lado de Satanás, que é o acusador dos irmãos, né? Então eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, apenas para dar a mensagem como ela é, né? Não posso nem tirar nem acrescentar o que está escrito, mas eu tenho que dar a mensagem, né, para todos. O segundo ponto, irmãos, é que eu não estou aqui para defender a minha igreja, ou a tua igreja, ou religião nenhuma que seja. Eu estou aqui apenas para defender a verdade, o que está escrito, entendeu? E para que você não seja enganado pelos falsos ensinadores, pelos falsos anticristos, né? Pelos anticristos, que existe pelo mundo afora. Existe bastante por aí, né? Então é muito importante isso. Então, irmãos, eu gostaria de dizer para você que, pelo que a Escritura revela, pelo que a Escritura fala, e colocando as suas palavras no mundo atual hoje, muitos padres, né? Olha só, é muito forte isso que eu vou te dizer, ó. Muitos padres, muitos pastores, missionários, ensinadores da Bíblia, muitos deles irão se perder. Sabe por quê? Veja o que diz as Escrituras aqui comigo. Qual o motivo desses homens se perderem? Não terem a sua salvação e perderem a outras pessoas, fazer com que outras pessoas também não tenham a salvação. Veja o motivo. Aqui em Oséias 4, o verso 6, olha o que diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então a gente vê aqui que homens de Deus, o povo de Deus, está se perdendo por falta de conhecimento. Mas não é porque não tinham conhecimento. Não é porque o conhecimento não estava ao seu alcance. O conhecimento estava ao seu alcance. Mas como diz aqui, no verso 6, diz aqui, ó, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Então eles rejeitaram esse conhecimento. Entendeu? Então eles estão se perdendo por falta de conhecimento. Mas o conhecimento estava ao alcance deles, mas eles rejeitaram esse conhecimento. E aqui menciona que eles esqueceram o quê? Da lei de Deus. Eles esqueceram da lei de Deus. O conhecimento da lei de Deus. Agora veja o que diz aqui, outra profecia relacionada a essa questão da lei do nosso Deus, em Mateus. Abre a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 7, o verso 21 a 23. Olha que profecia interessante. Feita por Jesus. Mateus 7, 21 a 23. Diz lá, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Olha que forte esse texto, que profundo esse texto. Esse texto aqui ele traz muitas informações, né?
Porque a gente vê aqui que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Mas aqueles, né, que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a gente vê aqui que não importa qual igreja você frequenta, amado. Não importa se você é católico, não importa se você é crente, se é adventista, se é da Assembleia, se é Deus Amor, Universal. Não importa qual a tua religião. Não importa quantas vezes você ora, quanto tempo você tem de igreja. O que importa é, faz você a vontade do Pai? Faz você o que Jesus disse aqui? Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai? E muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome, eu fiz prodígios em teu nome. E aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E aí é que está a questão. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Amado, e o que é pecado? Olha só, o que é pecado? A Bíblia responde o que é pecado. Vamos ver lá em 1 João. Porque assim, a Bíblia diz o que é pecado, mas muitos não aceitam o que a Bíblia diz. Muitos querem dizer o que é pecado, sem base nenhuma. E eu e você, amado, temos que aceitar o que a Bíblia diz sobre o que é pecado. 1 João capítulo 3, verso 4. O verso 4, né? 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então você percebe que a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Agora, que lei é essa? Então a gente vê que aqueles homens lá que clamam Senhor, Senhor, eles não vão entrar no reino dos céus, né? Aqueles que pregam, expulsam demônios, que fazem muitos milagres, porque eles transgridem a lei. Lembra aquela lei que Oséias falou? Mas eles transgridem por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento da lei. Eles não conhecem a lei de Deus. Eles não sabem qual é a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Você conhece a lei de Deus? Você conhece os mandamentos de Deus? Porque a vontade do Senhor é que eu e você guarde a sua lei, os seus mandamentos. Lembra quantos mandamentos são? São 10 mandamentos. Entendeu? E os sacerdotes, né, os pastores, os líderes, eles rejeitaram esse conhecimento da lei de Deus. Inclusive, muitos pastores aí falam que os mandamentos não valem mais. Não passa, já passou, lá para as pessoas do Velho Testamento. Nós não precisamos, porque nós somos salvos pela graça. Você já viu isso? Você já ouviu alguém falar isso? Os pastores falam isso aí nas igrejas. Levando o povo de Deus, levando o povo a transgredir os mandamentos de Deus. Sendo que Jesus ordenou que guardasse os mandamentos. Você quer ver isso? Aqui, ó. Mateus 19. Então, enquanto Jesus diz, guarda os mandamentos, se você quer ser salvo, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Claro, você não vai entrar porque você guardou os mandamentos, né? Porque o preço já foi pago lá na cruz. A tua salvação está garantida. É a questão de condições. São as condições. Ou você acha que não tem condições para entrar no reino dos céus, né? Esse é o problema. Muitos acham que não precisa de condições para entrar no reino dos céus. O preço já foi pago. Existe um preço. O preço já foi pago. Agora existe o preparo, as condições para estar lá. Tudo existe condições. Né? Então aqui em Mateus 19, 17, olha o que diz. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha que profundo isso aqui. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Enquanto Jesus fala, guarda os mandamentos, os pastores, né, os padres não, que eles mandam guardar os mandamentos. Olha só, os padres ordenam que se guarde os mandamentos, mas os pastores dizem, não precisa guardar os mandamentos, né? Porque nós somos salvos pela graça, enquanto Jesus está ordenando que guarde os mandamentos, né? Mas veja bem, voltando aqui, eles se perdem por falta de conhecimento. Eles rejeitaram a lei de Deus. Eles rejeitaram. Os pastores rejeitaram.
né? Já os padres, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles mudaram os mandamentos. Olha só, eles mudaram os mandamentos de Deus. Interessante isso, né? Por isso que eles se perderão, diz as Escrituras. Porque eles rejeitaram o conhecimento da lei de Deus, o verdadeiro conhecimento. Qual é a lei de Deus? Qual foi os mandamentos rejeitados pelos pastores hoje? Quais são os mandamentos rejeitados hoje? Então a gente vai lá em Êxodo 20 e a gente vai examinar, né? Ali está os 10 mandamentos, mas a gente vai examinar só os mandamentos que os pastores, os missionários, os pregadores rejeitam. Eles esquecem dessa lei, desses mandamentos, né? E porque eles esqueceram, Deus também vai esquecer de seus filhos e deles também. E naquele dia eles vão dizer, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome, fiz milagres em teu nome. Tive muitas experiências com o Senhor e eu não serei salvo. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado, que praticam a iniquidade. Muito sério isso. Tem que ser levado em conta isso. Êxodo 20. E a gente vai examinar 3 mandamentos que estão sendo transgredidos por esses falsos líderes. Certo? 3. O primeiro mandamento que eu gostaria de falar, e esse mandamento aqui, irmãos, ele é muito conhecido pelos crentes, né? Mas não é conhecido pelos irmãos da Igreja Católica. E estão muito atrasados em relação a esse mandamento aqui, porque é um mandamento antigo, é um mandamento muito conhecido no mundo religioso, né? E as pessoas ignoram ele, que é a questão da imagem de escultura, né? Esse aqui é o terceiro, é o segundo mandamento, né? O segundo mandamento diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a gente percebe aqui que Deus proíbe se fazer imagem de escultura, né? Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, e também lhe prestar culto, nem as adorarás, nem lhes dará culto, né? Então a veneração, né? A questão de se dobrar diante de uma imagem é uma forma de prestar culto, né? Por quê? Porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É o que está escrito ali em Lucas, capítulo 4, o verso 8. Né? Jesus diz ali, né, em conversa com o capeta, né, o diabo, Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então eu e você devemos adorar somente a Deus e prestar um culto somente a Ele. É o que diz as Escrituras. Então, a Bíblia proíbe imagem de escultura. Entendeu? E isso aqui é um mandamento que é transgredido em todos os momentos pela Igreja Católica Apostólica Romana, onde os padres, né, ensinam os seus membros a venerar a outra pessoa que não seja Deus, que não seja o Deus verdadeiro. Porque quando você está rezando o terço ou o rosário, você está prestando um culto a Maria. Onde tem na Bíblia, onde tem nas Escrituras, que eu e você devemos adorar outra pessoa que não seja o Deus verdadeiro, que não seja o Pai. É um erro bíblico grotesco. E não só Maria recebe adoração, como existe oração para santos, né? Existe oração para santos, tem oração até para anjo. Então é um absurdo, biblicamente falando. Se você ama a verdade, se você ama as Escrituras, ama o que está escrito, e eu não quero te ferir, não quero te agredir, mas é o que está escrito. Não se pode fugir disso aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É muito sério. E essa lei, esse mandamento está sendo esquecido pelos padres, né, e seus membros, a Igreja Católica Apostólica Romana. O problema, na verdade, dos nossos irmãos da Igreja Católica, né, não dos irmãos, mas dos líderes, é que eles colocam a tradição acima do que está escrito.
eles dizem que o que o líder fala é mais importante do que o que a Bíblia fala. E aí é um tal perigo. Aí é um tal perigo, porque o que eles falam, a tradição tem mais valor do que a Bíblia. E aí, meu amigo, aí o que esperar, senão que eles sejam levados pelos enganos do inimigo? Porque o inimigo pode usar pessoas, pode usar líderes ou não. Cuidado, meus irmãos. Então, temos que ficar com o que está escrito. Inclusive, tem aí na internet, né, eu acho que é um bispo, um arcebispo, que fala que a Bíblia não tem valor. O que tem valor é o que a igreja fala. Porque a Bíblia, segundo ele, nasceu da igreja. Olha só. Então, não vou nem entrar em mais detalhes, porque é um absurdo, né? Mas esse mandamento aqui é um mandamento que está sendo esquecido. Agora, um outro mandamento que está sendo esquecido, não só pela igreja católica, mas pelas outras igrejas, né? Os outros crentes em geral, os pastores principalmente, e eles ensinam a transgredir esse mandamento, é o quarto mandamento. Não sei se você já ouviu falar, mas o quarto mandamento diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o sábado, irmãos, foi abençoado e santificado por Deus. Ele é um memorial da criação, porque aqui diz que eu e você devemos guardar o sábado. Por que eu e você devemos guardar? É porque nós fomos libertados do Egito? Não. Aqui, ó, o mandamento mesmo responde, no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou e por isso abençoou e santificou o sábado. Então, a guarda do sábado está ligado à criação dos céus e da terra. Entendeu? Então eu devo santificar esse dia, porque o Senhor abençoou e santificou esse dia. Isso é um mandamento que foi dado antes do pecado. Entendeu? Para toda a raça humana. E os pastores dizem que não precisa mais guardar. Sendo que Jesus diz, guarda os mandamentos. Você viu aqui comigo. Guarda os mandamentos. E aí Jesus, para confirmar o mandamento do sábado, ele diz ali em Marcos, se você abrir a tua Bíblia aí, porque muitos dizem assim, mas a Bíblia não manda, não fala que é para se guardar o sábado. Mas veja o que Jesus diz aqui em Marcos, o capítulo 2. Marcos 2, 27. Lá diz: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pergunto para você, o sábado foi estabelecido por quem? Por Deus. Lá em Êxodo 20, foi o próprio Deus falando. Entendeu? Aquele que disse, foi o próprio Deus falando. E só quem pode desestabelecer o sábado quem é? Ele mesmo. E aonde é que está escrito na Bíblia onde o sábado não é para guardar mais? Entendeu? Então, essa é a questão. Então, muitos pastores estão rejeitando esse conhecimento da lei de Deus. Entendeu? E aí é um problema, porque no dia do juízo serão cobrados. E aí, o que Jesus vai dizer? Você viu lá em Mateus 7, né? É muito sério. Agora, eu vou falar de um outro mandamento aqui, meus amados. Nós iremos falar de outro mandamento que é rejeitado. Vamos voltar lá para Êxodo 20. Outro mandamento que é rejeitado por quase 100% das igrejas hoje. Quase 100%, hein? Porque tem uns irmãos que aceitam o mandamento como ele é. Tem alguns irmãos ainda que aceitam. Mas a maioria, irmãos, não aceita esse mandamento. E é o primeiro mandamento.
Você sabe o que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E as pessoas rejeitam o conhecimento desse mandamento aqui. Porque mim, outros deuses diante de mim, quem é esse Deus? Esse Deus é o Criador do céu e da terra. Mim é quantas pessoas? É uma pessoa. Não está escrito assim, ó, diante de nós. Não terás outros deuses diante de nós. Está escrito isso? Não. Está escrito diante de mim. E eu estou me referindo justamente à doutrina da Trindade. Porque a Trindade diz que o teu Deus é 3 pessoas. Só que a Bíblia me mostra que o meu Deus é uma pessoa. O Pai, de quem é tudo. Diz lá Coríntios 8,6. Entendeu? Então esse Deus aqui é aquele que, lá em Gênesis capítulo 1, e criou Deus os céus e a terra. Esse Deus é uma pessoa. E é aquele que está sentado no trono. Se você abrir a tua Bíblia aqui, ó, Apocalipse no capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 mostra que esse Deus é aquele que está sentado no trono. 4,11 diz: Tu és digno, Senhor Deus nosso, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que lindo esse texto, né? E esse aqui eram os 4 seres viventes e os 24 anciãos, se você ler o contexto, estavam adorando esse que estava sentado no trono, e era uma pessoa apenas que estava sentada no trono. Porque no capítulo 5, depois você vê o filho chegando, o cordeiro chegando para pegar o livro que está na mão daquele que está sentado no trono. Uma pessoa apenas. Esse Deus verdadeiro. Esse é o Deus que está lá em Apocalipse capítulo 14, onde a Bíblia diz: temei a Deus e dá-lhe glória. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus. Que Deus? Uma trindade? 3 pessoas? Não. Uma pessoa apenas. E aí o mandamento se refere justamente a esse Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Porque Isaías já dizia que antes desse Deus verdadeiro, não existiu outro Deus e nem existirá outro Deus. Ele é único. E as pessoas aceitam que 3 pessoas é Deus. Olha só. O que é isso se não é idolatria, meus amados? Porque a Bíblia apresenta o Pai e o Filho, Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, recebendo adoração. Mas não existe um terceiro recebendo adoração. Não existe um terceiro. Entendeu? Recebendo adoração. Até um anjo, quando foi adorado por João, João caiu, né? O Apocalipse relata ali que ele foi adorar um anjo, o anjo disse: não faça isso, rapaz. Eu sou servo também, igual você é o Deus verdadeiro. Adora só a Deus. Entendeu? Então, se o anjo não recebeu, e a gente vê só apenas o Pai e o Filho recebendo adoração, quem é esse terceiro que está recebendo adoração que a Bíblia não mostra? Ninguém adorando um terceiro. Isso envolve idolatria, é muito sério, amados. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina que ensina idolatria. Então quando você vai para a igreja adorar a Deus, em vez de você estar sendo santificado pela verdade, pelo que está escrito, porque a verdade santifica, você está cometendo idolatria. Você está indo para pecar. Então é muito sério isso, irmão. Muito sério isso. Por isso que naquele dia, Jesus não vai nem dialogar com eles e dizer o motivo. Só vai dizer assim, ó: vocês que praticam o pecado, praticam a iniquidade, apartai-vos de mim. Olha, é muito sério isso. Muito sério. Eles rejeitaram o conhecimento. Não que o conhecimento não estivesse ao alcance, está ao alcance, está aqui na palavra, está escrito. Mas eles rejeitaram. E porque eles rejeitaram esse conhecimento da lei de Deus, Deus também os rejeitará. E naquele dia eles não serão salvos de acordo com as Escrituras. Você viu aqui comigo. Apartai-vos de mim.
Mas, Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Vocês rejeitaram o conhecimento da lei, do teu Deus. É muito sério. Entendeu? Então, você, meu amado, não se trata de religião. Não se trata de igreja. Se trata do que está escrito. Agora, se você não quer seguir o que está escrito, aí é um problema seu. Porque se você não escolhe o que está escrito, você vai escolher o dito de homens, os dizeres de homens. O que vai na cabeça de homens. E quando a gente escolhe o que está escrito na palavra, o que a Bíblia diz, a gente está indo pela mente de Deus, pela cabeça de Deus, pelo que está escrito, pelo que Deus nos ensinou. Então é muito sério. Entendeu? Muito sério, meu. Tua salvação está em risco, está em jogo aqui. Entendeu, meus amados? Mas isso é profético. A Bíblia já dizia que muitos falsos ensinadores, muitos anticristos, saíram pelo mundo afora enganando as pessoas. E se você não se firmar no que está escrito, você vai ser enganado. Por isso que antigamente, né, na Idade Média lá, os padres não queriam que as pessoas estudassem a Bíblia. Né? Os líderes, eles proibiam das pessoas lerem a Bíblia. E ainda hoje, eles dizem que se você for estudar a Bíblia, tem que ter uma outra pessoa do lado. Um líder, alguém que entenda para te ensinar a Bíblia. Para que você não veja com teus próprios olhos. E já os pastores, os pastores hoje, eles dizem assim, ó, você leu, você entendeu, mas não é isso que você entendeu. Entendeu? Eles dizem, não, você pode ler, pode estudar, mas não é isso que você está entendendo. Porque a Bíblia diz, né, que Jesus Cristo é filho de Deus. Mas ele diz que não, é só uma metáfora. Esse título de filho é simbólico. Então, assim, é muito sério o tempo que nós estamos vivendo. Entendeu? Agora, eu pergunto para você, irmão Aloysio, talvez você me pergunte, mas esses homens, eles são sinceros. Eles são pessoas boas, né? E tem muitos irmãos que também são sinceros e contam muitas experiências, né? Tem aquelas pessoas que têm aquelas impressões do Espírito, né? Aquelas visões, revelações, né? Quantas coisas Deus já fez, né? No meio do seu povo ali, na igreja, né? E na vida. Deus agiu, a gente vê a mão de Deus. Como é que essas pessoas se perderão? Irmão, eu acho que você está enganado. E muitos, mesmo transgredindo a lei de Deus, dizem assim, não, eu quero ver eu me perder por causa do sábado. Já viu? Muitos dizem, não, eu quero ver me perder só porque eu não guardei o sábado, ou porque eu adoro a imagem. Muitos querem pagar para ver. Olha só, muitos querem pagar para ver. Só que, meu irmão, a minha única segurança de salvação, a tua única segurança de salvação está no que está escrito. Não está em revelação, não está em impressões, não está em milagres, não está em prodígios. Está, se você age do que de acordo com a palavra de Deus, você está seguro. Fugiu disso, quem garante? Quem garante? Mas muitos dizem assim, irmãos, mas são muitas pessoas boas. Irmãos, os anjos, eles foram expulsos da onde? Aliás, os anjos não, os demônios, né? Que eram anjos, agora não são demônios. Os demônios, eles eram o que antes? Eles eram anjos. O que é um anjo? São seres celestiais, santos, são seres amáveis. E eles foram expulsos do céu. Hoje são demônios. Pessoas, a Bíblia diz que pessoas podem se tornar demônio. Inclusive, Jesus chamou Judas de demônio. Um de vós aqui é o diabo. Então, irmãos, não há segurança se você não guardar o que está escrito, o que está na palavra de Deus. Entendeu? Porque a aparência ela engana. O homem vê o exterior. Veja o que diz aqui Judas. Né? Qual a certeza que eu tenho que pessoas que transgridem a lei de Deus se perderão? Qual a certeza que eu tenho? Pelo que está escrito. E aqui em Judas, no verso 5 e 6, vê que texto forte esses aqui. Ó. Diz assim, ó, quero, pois, lembrar-vos
Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha só, a gente viu ali Deus tirando aquele povo do Egito, né? E guiando aquele povo. E salvando, literalmente salvando aquele povo de muitos perigos. Aquele povo tiveram grandes impressões, milagres. E será que aquilo garantiu a salvação deles? Deu a certeza de salvação deles? Não deu. Porque depois, lá na frente, depois de ter passado o Mar Vermelho, depois de ter alimentado aquele povo, muitos foram destruídos. Porque depois duvidaram, não creram. E a palavra de Deus está sendo anunciada hoje e muitos não creem. Apesar de Deus fazer prodígios e milagres, porque o objetivo de Deus dar impressões às pessoas hoje, certo? Dar revelações, fazer milagres no meio do seu povo, é guiá-los a toda a verdade. É levá-los a um conhecimento, a revelação é progressiva, entendeu? Deus quer levá-los ao conhecimento do Filho de Deus. Porque a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem ele enviou. Então Deus quer que seu povo cresça na graça e no conhecimento. Mas o povo, ele estaciona ali, né? E aí, ó, você vê, Deus libertou um povo lá do Egito e depois destruiu, né? E aí, no verso 6, olha o que diz o verso 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, né? Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em as gemas eternas para o juízo do grande dia. Então a gente vê que anjos, eles não guardaram o seu estado original quando eles foram criados ali, né? Eles abandonaram o seu domicílio. Por quê? Porque transgrediram a lei. Eles pecaram. E Deus não tolerou eles lá. E eles foram expulsos. E eles estão reservados para o dia do juízo, para o fogo, onde eles, junto com aqueles que transgridem hoje a lei de Deus, também serão destruídos. Então não há segurança se eu e você não agir conforme a palavra de Deus. Porque as condições para eu herdar o reino dos céus é guardar a sua palavra, guardar a lei de Deus. Entendeu? Eu estarei lá não porque eu guardei, mas porque Cristo morreu por mim e me garantiu a salvação. Mas essas são as condições. Ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra. Guardar os mandamentos. Fazer a vontade de Deus. Entendeu? Então os anjos, eles foram expulsos de lá. Porque eles transgrediram a lei de Deus. E hoje, pastores, padres, né, pessoas acham que vão entrar lá no reino dos céus, né, acham que vão estar lá, mesmo sem guardar os mandamentos. Então é muito sério isso. E a Bíblia mostra que é plano estudado do inimigo, Satanás, é plano estudado dele transformar o erro em mentira, o erro transformar a verdade em mentira. Porque se ele pega uma igreja, pega um grupo de irmãos e ensina o erro lá, esses irmãos caminham para a destruição pensando que estão salvos. Então é muito preocupante, amados. É muito preocupante. Então, eu aconselho você a estudar muito a palavra de Deus, principalmente ali os mandamentos, procurar seguir ali, pedir a Deus o poder para vencer o pecado, vencer o mal, entendeu? E ser guiado pelo seu Espírito. Porque muitos falsos enganadores têm saído pelo mundo e têm enganado a muitos e levado pessoas à destruição. E eu vou dizer para você, são muitos. São homens influentes, bonitos, falam bem, e a internet está cheio. Mas eles não te falam a verdade, não te ensinam o que está escrito. Então é muito sério, meus amados. E essa doutrina da Trindade, que ensina idolatria, é muito perigoso. Então, com a autoridade que Deus me deu pelo que está escrito aqui, pela revelação escrita, eu te peço encarecidamente, você que adora a Deus em uma Trindade, arrependa-se, meu irmão. É idolatria. Entendeu? É idolatria. Se eu tiver errado, oxalá eu vou ser queimado com fogo e enxofre. Porque eu estou blasfemando aqui, eu estou pecando. Estou falando contra um Deus, né? Um Deus que para eles é verdadeiro.
Mas como eu estou embasado no que está escrito, como eu estou seguindo a palavra de Deus que diz que há um só Deus, esse Deus é o Pai. Jesus disse, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E o Deus de Jesus é o nosso Deus, e é uma pessoa, não é três. Como eu estou embasado no que está escrito, eu posso afirmar com certeza, sem medo de errar, que aqueles que adoram a Trindade estão em idolatria. Entendeu? Então, se você adora a Deus em uma Trindade, arrepende-se de seus pecados e volte para o Deus verdadeiro. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, aceite esse conhecimento, meus amados. Aceite essa revelação de Deus. Né? Muitos estão sendo destruídos, serão destruídos. Muitos foram destruídos, serão destruídos, né? Porque rejeitam o conhecimento da lei de Deus. E naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos tantas coisas no teu nome, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade, vocês não fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é justamente essa, que guardemos os seus mandamentos. Por isso que nós estamos vivendo um segundo momento de prova. Porque o primeiro momento de prova foi com o nosso pai Adão lá no Éden. Lembra? Deus deu uma lei lá para ele não comer do fruto e deu sábado também, para ele não transgredir o sábado, né? Porque Deus já abençoou o sábado lá e já deu o mandamento também dele não comer o fruto. E ele caiu lá na primeira prova. Agora Deus, né, por sua graça, nos permitiu um segundo momento de prova. Eu e você estamos aqui nesse momento, vivendo um segundo momento de prova. Para sermos aprovados, né? Deus nos deu o poder, por meio do seu Filho, que é o seu Espírito, para nós poder guardar a sua palavra. Estamos vivendo um segundo momento de prova. E ele virá buscar aqueles que serão aprovados e lavados no sangue do Cordeiro. Amém? Aqueles que vão guardar a lei de Deus. Amém? E Deus, ele nos garantiu o poder, ele nos garantiu as condições, né? Ele não deu as ferramentas necessárias para eu e você viver de acordo com o que está escrito. Né? Ele não nos deixou só, meus amados. Agora a questão é, eu vou aceitar essa verdade ou eu vou rejeitar? Oxalá que eu e você aceite essa verdade. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te ajude a seguir o que está escrito. Amém? Louvado seja Deus. Fica com Deus.